Olá pessoal, tudo bom? Esse é o nosso vídeo 3 de um total de 4 em que eu estou realizando comentários sobre as estratégias possíveis que podem estar dentro de um plano de recuperação judicial de um empresário que está solicitando essa benesse judicial. Neste vídeo de número 3, nós iremos conversar sobre as estratégias de natureza de cunho administrativo societário de uma pessoa jurídica, ok? Vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, meu nome é Cláudio Kiffer, sou advogado e professor em graduação e pós-graduação, e como eu falei anteriormente, nós iremos falar hoje sobre as estratégias de soerguimento de cunho societário ou administrativo que envolve o empresário, ou seja, podem impactar essas estratégias em órgãos administrativos desta pessoa jurídica ou inclusive em participação societária dos sócios desta pessoa jurídica. Uma das primeiras estratégias que eu posso citar como exemplo de cunho financeiro ou societário de uma pessoa jurídica que pode estar inserida essa estratégia lá no plano de recuperação judicial é a própria alteração do controle societário desta pessoa jurídica em recuperação judicial. E aí eu posso dar vários exemplos, várias vantagens ou vários enfoques da importância da alteração do controle societário numa pessoa jurídica em recuperação judicial. Por exemplo, um enfoque pode ser um enfoque financeiro, talvez mudando o controle societário desta pessoa jurídica, ou seja, entrando novos sócios e injetando mais capital, mais valores. Talvez seja essa a maior deficiência dessa pessoa jurídica que está passando por uma crise econômica financeira, seja a falta de capital circulante. E aí alteramos o controle societário, entrando novos sócios, sendo abarcados novos valores, né? Novo capital social, talvez deu up, deu ânimo que faltava para este empresário, né, essa pessoa jurídica, se reerguer em suas atividades empresariais e assim conseguir saldar as suas dívidas com os seus credores. Um outro enfoque que nós poderíamos dar da importância da alteração do controle societário de uma pessoa jurídica em recuperação judicial é uma questão sobre enfoque gerencial. Talvez seja a hora de novos administradores com uma visão diferente e que venha a solucionar alguns erros administrativos de gerenciamento que acabaram eclodindo nesta crise financeira deste empresário. Um outro enfoque que eu posso trazer como importante dessa estratégia na mudança do controle societário, talvez poderia dar um prisma jurídico desta vantagem. Por exemplo, vai que o sócio controlador ou a pessoa jurídica controladora tem algum problema em que os seus sócios ou o seu sócio maior veio a falecer e temos conflito de interesse entre herdeiros. Talvez seja interessante afastar esse controle societário por esse enfoque jurídico, porque está atravancando as atividades, está retardando as decisões societárias necessárias e lá no plano de recuperação judicial pode constar como estratégia de soerguimento a mudança, a alteração do controle societário desta pessoa jurídica. Também pode ser inserida lá no plano de recuperação judicial substituição total ou parcial dos administradores dessa sociedade ou, inclusive, a extinção de alguns órgãos administrativos que, com esta modificação, talvez
venha trazer para essa pessoa jurídica diminuição de custos administrativos desnecessários. Essa modificação dos administradores pode ser uma modificação total, pode ser uma modificação parcial. Talvez se traga um executivo novo, de fora da sociedade, e exatamente com essa nova visão consiga sanar alguns erros na própria administração. É bom vir um sangue novo para administrar essa pessoa jurídica? Sim, sim. Mas talvez, será que se esse executivo fosse de dentro dessa pessoa jurídica não seria interessante? Talvez também. Por quê? Porque conhecendo toda a engrenagem dessa pessoa jurídica e desde que não tenha participado de todas as decisões erradas que acabaram eclodindo nesta crise econômica financeira, talvez seja interessante o executivo de dentro mesmo venha assumir esses novos ares administrativos, afastando a gestão anteriormente que aparentemente foi temerária. Uma outra estratégia de recuperação judicial que pode estar dentro do plano de recuperação judicial e que eu encaro como de cunho societário ou administrativo da pessoa jurídica é a própria concessão aos credores de elegerem administradores de forma separada. Então, é assegurado para os credores que eles constituam administradores apartados dos administradores originários dessa pessoa jurídica em recuperação judicial e que haja uma administração em conjunto com representantes dos credores e os próprios representantes dessa pessoa jurídica em recuperação judicial. O plano também pode prever, talvez, o direito de veto para os credores em matérias que estejam previstas no plano de recuperação judicial. Também pode, lá como estratégia inserida no plano de recuperação judicial, o poder de veto dos credores a diversas matérias necessárias para o desenvolvimento das atividades empresariais dessa pessoa jurídica, dessa sociedade em recuperação judicial. O problema é que pode deixar a estrutura dessa pessoa jurídica mais burocrática, mais pesada para dar respostas e soluções lá para frente das atividades desse empresário. E por último, como exemplo dessas minhas estratégias de cunho societário ou administrativo, que podem estar inseridas no plano de recuperação judicial, é a própria administração compartilhada. Os credores, eles não têm o direito de veto, os credores, eles não elegem administradores em separado, mas eles têm um representante nesse, por exemplo, um conselho de administração com poder não de veto, mas de voto, como todos os demais administradores dessa pessoa jurídica, exatamente para ajudar a tomar as decisões próprias que venham, ao final, atender os interesses dos credores que estão aguardando os recebimentos dos seus créditos. Certo, pessoal? Então, nosso diálogo de hoje seria exatamente para eu apresentar para vocês estratégias de soerguimento que podem estar inseridas no plano de recuperação judicial de um empresário em recuperação judicial. Então, agradeço a atenção de vocês e aguardo os comentários aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado, até a próxima.